Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite. Paz do Senhor, pastor Fábio. Pai do Senhor, pastor Mauro, boa noite. Prazer estar aqui novamente para mais uma aula de escatologia. A sétima, né? A sétima, se o Senhor permitir, nós vamos ter muitas outras aulas ainda, né? Amém. Glória a Deus. O assunto é muito bom, né? E também tem outros assuntos que a gente pode falar. Eu acredito que essa ferramenta agora ela chegou para ficar, né? Justamente. É uma ferramenta que a gente pode disponibilizar ela, mesmo a gente tendo culto presenciais, a gente vai ter um espaço também para trazer muitos assuntos aqui pertinentes. Eu concordo com isso também. Maravilha. Nós não precisamos de modismos, né, mas aquilo que é tecnologia, ferramenta que a gente pode utilizar para a expansão do reino de Deus é salutar, né? Com certeza. Glória Alcançaremos mais pessoas assim. E temos alcançado. Né? Tenho vivido Amém. Essa experiência aqui. Faz uma oração, pastor Fábio, para a gente iniciar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade, pela vida, por estarmos de pé. Somos gratos ao Senhor pelo sacrifício vicário de Cristo, sempre por isso te louvamos, te adoramos e te exaltamos. Senhor, o motivo de estar aqui nessa noite é para compartilhar da tua palavra, para falar, meu Pai, das tuas revelações que estão contidas no livro santo. Deus, em nome de Jesus, abençoe minha vida, a vida do pastor Mauro, abençoe todos aqueles também que, desde já, estão sintonizados para estudar a palavra da palavra de Deus e aprender um pouco mais das tuas revelações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Fábio. Eu vou ler um texto aqui já para a gente iniciar, né? Visto que a gente vai falar hoje sobre Batalha do Armagedon, eu vou ler um texto aqui que é clássico, né? Para a gente poder embasar, consubstanciar tudo aquilo que nós vamos apresentar aqui. No livro do profeta Zacarias, que é, na verdade, um dos livros apocalípticos, né? Junto com Daniel e Ezequiel, é o Apocalipse do Antigo Testamento. No capítulo 14, eu vou até compartilhar aqui. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. 14, né? 14:1 em diante. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E se o Monte das Oliveiras está fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se removerá para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugiste no dia do terremoto, nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá calor, nem frio, nem geada. Observe que esse dia, pastor Fábio, ele vai ser um dia singular, né? Verso 7. Porém será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. O versículo 11. Habitarão nela e não haverá mais maldição, mas Jerusalém habitará em segurança. Verso 12. Essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A poder ser-lhe-á a sua carne, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhes apodrecerá na boca.
Isso aqui mostra que essa batalha, pastor Fábio, provavelmente ela vai ter uma ogiva química, né, que vai envolver essa batalha. Interessante, bom, verdade. Eu acredito que até aqui tá bom, né? A gente pode dar seguimento aqui agora. Até aqui eu acredito que tá bom. Aqui esse texto é um texto clássico, né? A Batalha do Armagedon, na verdade, ela é uma batalha, é o ápice, né? É o epílogo da grande tribulação, do final da grande tribulação, mas até hoje a gente conversava de dia, pastor Fábio. É interessante a gente pontuar que, na verdade, o termo Armagedon, ele é um termo que ele é muito abrangente. E essa palavra Vale de Meguido, né, que é o Vale de Josafá, justamente onde já aconteceu várias batalhas, né? Inclusive até o próprio Napoleão, né, que é mais recente, quando ele tentou entrar pelo Egito ali, ele passou por ali, né? Eu li sobre isso, verdade. E outras batalhas que a gente poderia falar aqui, né? Enfim, esse vale ele é muito emblemático. E a palavra Armagedon, que na verdade ela traz uma conotação muito abrangente, porque ela fala de uma campanha que ocorre justamente, que a batalha do Armagedon, na verdade, ela é o ápice. Mas na segunda metade da tribulação já começa uma campanha geral do anticristo contra Israel, contra a nação que ele odeia, né? Que vai ser o grande adversário dele. E nós vamos perceber, pastor Fábio, no capítulo 38 de Ezequiel, que muita gente usa só para elencar a batalha de Gog e Magog, mas os primeiros versículos, até o versículo 11 ali do capítulo 38, não está falando de Gog e Magog, está falando da batalha do Armagedon, né? E mais um texto muito interessante também, que tem uma conotação muito, um paralelo muito grande com essa questão, é o capítulo 11 de Daniel, inclusive que eu mostrei na semana passada, sobre os reis do Oriente se convertendo e passando pelo Eufrates para poder ir em direção, frustrar os desígnios do anticristo. O que você poderia falar já nas suas primeiras considerações, pastor Fábio? Pastor Mauro, eu queria salientar essa questão aí eu achei interessante, né? Hoje, recapitulando esse assunto aqui, eu achei um ponto importante a gente falar sobre essa questão da campanha, né, Armagedon. E não somente a questão da batalha, porque na concepção de muitos, na cabeça de muitos, né, a ideia é que só haverá essa batalha realmente que se dará ali no final, né, da grande tribulação. Mas quando nós olhamos aqui Apocalipse capítulo 16, versículo 14, até à tarde eu comentei com o senhor, eu destaco aqui nessa palavra inicial a palavra grega polemos, que ao lê-la, ao entendê-la, ao compreendê-la, a gente entende que está falando de uma campanha, uma guerra, né? E não somente da batalha em si. O interessante é que a maioria das versões bíblicas, ela traz a tradução batalha. Algumas, apenas algumas, uma delas é a tradição, a Bíblia judaica, ela faz questão de salientar guerra, batalha, né? Ela procura trazer a tradução polemos da melhor maneira possível. E isso faz nos entender que essa campanha, realmente, ela inicia-se na segunda metade da grande tribulação, justamente quando a aliança é rompida, inicia-se ali a parte da grande tribulação, essa campanha começa a desenrolar, desencadear, né, justamente nessa segunda metade. E, obviamente, né, que ela vai culminar com esse ajuntamento dos exércitos ali no Vale de Josafá, né, que é o Armagedon, né, também conhecido como Vale da Decisão, Joel chama ele de Vale da Decisão, e esse exército se reúne lá, naquele momento, naquele local, naquela região, onde acontece aí sim, literalmente, a batalha final. Mas eu queria destacar isso na palavra inicial, o senhor já deu uma pincelada, só queria, né, fazer o manifesto aí do termo grego polemos, que fala de campanha, e que faz nos entender que começa na metade da grande tribulação, se desenrola por todo esse período, né, e culmina, né, com a batalha decisiva, quando nós acabamos de ler o texto lá, né, quando Jesus volta em glória, né, para a grande vitória, né, contra o anticristo, o falso profeta.
O versículo que você citou aí, pastor Fábio, é o capítulo 14. 16 e 14. Eu vou colocar esse texto aqui. Apocalipse 16 e 14. Eu vou colocar esse texto aqui em grego. Opa, legal. E vou até marcar ele aqui só para a gente dar uma olhada, né? Porque é muito importante, porque ela aparece mesmo a palavra polesmos, né? Que é, na verdade, ela é uma palavra que ela traz uma ideia de campanha. Justamente. É o 16, 14, né? 16 e 14. Exatamente. E trazendo essa ideia, né, a nossa compreensão ela se torna mais abrangente, né? Então a gente vê que essa perseguição do anticristo contra a nação de Israel, justamente ela se desencadeia da segunda metade com mais intensidade, e a gente observa que essa campanha começa desde já, e ela vai desencadeando e crescendo, né, durante o período ali. Sim, vai ser toda uma preparação. Aqui pastor Fábio, ó, não sei se dá para ver aí, não sei se está dando para ver aí, mas aqui, ó, eu grifei em azul, e aqui está a palavra aqui, ó, onde eu estou colocando o mouse aqui, ó. Em grego. Polesmos. Aqui é o Novo Testamento grego. Legal, muito bom. Aqui é a palavra, ó, polesmos, né? Que dá a ideia de campanha. Muito bom, muito bom. É isso aí. E porque, na verdade, a Batalha do Armagedon, ela é o ápice, né? É o ponto culminante. Perfeito. Pois bem. Então, seguindo, eu quero só ler mais um texto, que ele é muito interessante, esse texto, para a gente ter uma ideia, porque aqui no texto de Zacarias que nós lemos, nós vemos que vai ser um dia singular, pastor Fábio. A Batalha do Armagedon, ela é um dia singular, e depois eu quero mostrar algo aqui interessante. Por que a Bíblia está dizendo que vai ser um dia que não vai ter nem luz, nem escuridão, né? Que é o versículo, se você atentar, Zacarias 14, será um dia singular, versículo 7, ó, 6 e 7. Acontecerá naquele dia que não haverá. Deixa eu colocar aqui para a gente ler. De novo, né? Olha que interessante, ó. Acontecerá naquele dia que não haverá calor nem frio, versículo 7, nem geada. Porém será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz. Por que ele está dizendo, pastor Fábio, que será um dia, não sei como está na sua tradução aí, que não terá nem frio nem calor e não terá nem dia nem noite? Porque nesse momento, quando a batalha do Armagedon ela foi iniciar, é o momento que Jesus vem com a Nova Jerusalém, ela pousa, fica sobreposta, e a luz da Nova Jerusalém que vai emitir luz. Por isso que o Sol e a Lua, eles se recolhem aqui. Perfeito. A intensidade da Nova Jerusalém, o fulgor é tão grande que vai ofuscar o brilho do Sol e da Lua. Por isso que Jesus fala, o Sol não dará seu brilho e nem a Lua dará sua luz. Porque a Nova Jerusalém, ela é muito... Quando ele fala os poderes do céu serão abalados, é exatamente isso. A palavra céus, lá a palavra urânios, que ela traz uma ideia do material que faz a bomba atômica, né? Perfeito. E aí a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém, dentro dela, pastor Fábio, é transparente. Por isso que ele fala mar de vidro, mar de cristal. E a luz que vai ser emitida por ela é uma luz transparente. Mas como assim? Por exemplo, se você pegar um copo, você está com um copo aí? Eu estou com um copo aqui, mas não é transparente, copo azul, né? Mas o copo ele é transparente, né? Aqui é um azul translúcido, transparente. Sim. Muito bem. Mas esse copo aí é só ele que é transparente. Se você colocar ele na direção de um outro objeto, ele não vai emitir a transparência. Mas a Nova Jerusalém faz que todos os objetos que recebam a luz dela fiquem transparente. Olha, bem. É por isso que ele está dizendo que não haverá luz, mas será um dia conhecido do Senhor, né? E não haverá luz, e nem dia e nem noite. Porque quando a Nova Jerusalém ela desce, Jesus vem com ela e a igreja junto, e aí nós vamos entrar naquela questão que é bom até a gente colocar aqui, depois os irmãos podem fazer perguntas, né? Porque a corrente predominante pré-tribulacionista,
entende que a igreja vem para participar da batalha do Armagedon. Sim, Entretanto, eu tenho uma visão diferente aí. Assim como o pastor João de Oliveira também tinha, que eu sou da escola do pastor João de Oliveira. O pastor João de Oliveira e eu, como discípulo dele, nós entendemos o seguinte, que a igreja, como esposa, ela já vem casada, porque nesse momento o casamento, a parte cerimonial das bodas já aconteceu. Perfeito. E a Nova Jerusalém ela vem descendo até ela pousar ali, exatamente no momento da parousia, que é quando Jesus sai da Nova Jerusalém e coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, para ele vencer. Mas nós entendemos que a esposa não participa de guerra. Ela não vê, porque, mas isso aí é terreno, pastor Mauro. Mas em todo o contexto bíblico, a Bíblia traz ilustrações, metáforas de eventos físicos aqui, terrenos, para ilustrar coisas espirituais. Né? Nós vemos essa didática aí. Quando a gente vai olhar para o livro de Daniel, por exemplo, que tem muitos quiasmos, né? E Ezequiel, que é um paralelo com Apocalipse, a gente percebe muito isso. Então, você vê que Deus, para ilustrar os reinos, lá no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 2, ele usou estátua com materiais de ouro, de prata, de bronze. Então, na questão que eu não acredito que a igreja, ela vem, mas ela fica na Nova Jerusalém e os anjos participam com Jesus da batalha. E nesse momento, porque, por exemplo, se nós for para uma guerra agora, nós vamos levar a nossa esposa, nós somos convocados. Nós não vamos, ela fica em casa. Sim. É uma lógica muito plausível, né? Então, há uma corrente predominante que diz que não, que ela vem participar, mas a noiva não está preparada para isso, porque ela tá vestida. Depois, quando a gente for falar da ceia das bodas, aí nós vamos ver essa questão das vestes da noiva, que é o linho branco fino, que ele tipifica a justiça dos santos. Perfeito. Então, eu quero até que você... Vamos fazer um bate-bola aí agora, você pode até falar sobre isso. Não, eu achei oportuno, primeiramente, antes de comentar sobre essa explanação final do senhor, essa questão da Nova Jerusalém brilhando naquele dia, pairando sobre a Jerusalém terrena, dá luz ao texto de Zacarias 14:7, a parte final diz assim, mas acontecerá que ao cair da noite estará claro. É o que está escrito na James Fiel. É isso aí mesmo. Então, depois que o senhor traz essa explicação, dá luz do texto. Aí a gente compreende o texto, e o texto ele torna-se, né, mais fácil aqui para compreender essa questão, porque se você vai analisando aqui o verso 6 e o verso 7, você tem que parar a pensar, mas que diferença é essa? Né? O que vai acontecer nesse dia? Né? Lógico que quando a gente lê o 6 e o 7, a gente lembra, sabe dos acontecimentos cataclísticos que vai acontecer, né? Todos os juízos que acontecerão, e logo você faz uma ligação que pode ser isso. Mas quando a gente compreende dessa maneira, o texto se torna claro, né? Importante. Até porque, pastor Fábio, só para não perder o raciocínio aqui, sim. Até porque a Bíblia diz em Apocalipse que as nações andarão à sua luz. Sim. As nações andarão à luz da cidade, emitindo luz, e aonde a luz dela vai batendo, vai refletindo, vai ficando tudo transparente. Porque ela tem esse poder de transparência. Pode continuar, pode dar seguimento. Não, muito bom isso, né? Isso aí, essa explicação é ótima e traz essa clarificação do texto aqui. E com relação ao segundo comentário que o senhor fez, é algo que a gente sempre comenta, né? A gente chega ao entendimento, então, óbvio, né? E esse entendimento corrobora com aquilo que está na Bíblia Sagrada. Cristo, ele vem com a igreja, vem com os seus santos, né? Segundo o senhor acaba de dizer, que é a escola do João de Oliveira, que é a sua escola, nos ensina, a noiva, então, ela fica na Nova Jerusalém, enquanto que Cristo e os anjos batalham, e o senhor também, né, explicou, né, que apesar, né, de existir essa corrente majoritária, nós apresentamos aí essas duas interpretações. E eu lembro que um certo tempo atrás, quando nós conversamos sobre isso, eu falei para o senhor, pastor Mauro, né, independente, porque a gente conversava justamente sobre as duas escolas aí, os dois entendimentos da escola pré-tribulacionista aí, né, da noiva batalhar e o outro da noiva permanecer na Nova Jerusalém.
E eu lembro que eu até comentei com isso aqui na igreja, quando eu ministrava sobre escatologia aqui nos cultos de ensino. Então eu falei para os irmãos, eu apresentei os dois entendimentos, e eu falei para os irmãos, o importante, irmãos, é que nós vamos estar com Cristo, reinando, salvo, e glória a Deus por isso, né? Mas eu acho interessante essa explicação aí, o seu entendimento da escola do pastor João, né, que é um grande escatólogo, a gente conhece, já ouviu falar demais, e eu acho interessante essa explicação, diferente e bíblica, tem lógica, né? Interessante. Amém. Ô, pastor Fábio, inclusive, quando Jesus vier com a igreja, que ela vem na Nova Jerusalém, como eu estou dizendo, e ela fica lá, tem uma coisa muito interessante que pouca gente atenta para isso, é que as bodas já aconteceram. O casamento, ela já é esposa. Ok? Sim, sim. Opa, desculpa. Então, veja bem esse texto aqui de Lucas 12. Quero ler com os irmãos aí. Quero ler o versículo 35 até o 37. Lucas 12. Do 35 até o 37, nós vamos ler aqui. Já vários irmãos que estão entrando aí. Pastor Mauro, deixa eu mandar um abraço para um amigo meu. Eu não sei se ele está assistindo ainda, ou se ele só passou aqui para deixar um abraço para a gente. Pastor Armando Pontes, meu amigo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Santos, lá na cidade Monte Santos de Minas, lá no sul de Minas, grande amigo. Deus abençoe, companheiro. Grande abraço para você, né? E aproveitando aqui, para dizer para os amados irmãos que participem, como o pastor Mauro acabou de citar, né? Envie as suas perguntas aí, para que depois, no final da live, a gente possa responder, conversar e aumentar mais a discussão, a conversa, o diálogo, tudo que está sendo falado. Pode continuar, pastor, vamos lá. Muito bem, um abraço ao meu amigo pastor Irami também, lá da cidade de Piracicaba, a irmã Eliene, né, outros irmãos que já estão entrando aí, Marcos Silva, Clodoaldo, lá da cidade de Tupã, o Terço também lá de Tupã, Deus abençoe. Observe esse texto, pastor Fábio, ó, Lucas 12, a partir do versículo 35, diz assim, ó, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Estede semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando ele voltar das bodas. Olha aí. Para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. De verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando os servirá. Isso aqui fica provado, que é o que nós vamos falar depois, quando a gente for falar de milênio, que a ceia das bodas é aqui na terra e não lá no céu, né? Porque interessantíssimo. Aquele vem das bodas. Já aconteceu as bodas. Perfeito. Aqui na tradução judaica fala, ele veio da festa de casamento. Pois é, diferente. Festa de casamento. Exatamente. Já aconteceu a festa. Agora a parte cerimonial já foi. Falta agora a parte da ceia. Que é que nós vamos falar mais adiante. Mais adiante, ok. Sim, mas voltando para a Batalha do Armagedon, quero ler um texto aqui, até para servir de embasamento para o seu comentário, que está em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, a partir do versículo 14. Porque enquanto a gente vai ler esse texto, pastor Fábio, eu quero deixar uma pergunta aqui para reflexão de todos, para os irmãos, até para o seu comentário também. Como que nós imaginamos que o anticristo vai mobilizar as nações nessa campanha que começa na segunda metade, mas como que ele vai fazer para ele mobilizar as nações, para ele ter uma articulação e mobilizar essas nações para elas aderirem, comprarem a ideia dele e irem contra Israel? Isso é uma pergunta que eu deixo. Ok. Então, no versículo 14 do capítulo 14, diz assim, ó, vamos compartilhar aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário clamando com grande voz. Estavam sentados sobre a nuvem,
lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi ceifada. Esse texto, até o versículo 14, esse texto nós vamos falar dele no Juízo das Nações. Ah, tá. Ok? Agora observe o versículo 17. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Olha aqui. Tem um que tem poder sobre a água, tem um que tem poder sobre o fogo. Clamou com grande voz o que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e vindima os cachos da videira ou vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Essa videira da terra que é o anticristo, para quem não sabe, né? Verso 19. O anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então aqui está uma descrição do que vai acontecer na Batalha do Armagedon. Quando a gente olha para o capítulo 63 do livro do profeta Isaías, que Isaías vê aquele personagem que vem com as vestes salpicadas e pergunta para ele: de onde vens? Aí ele fala: venho de Edom, né? Edom, vermelho, de Bosra, capital do reino de Edom. Mas por que suas vestes estão salpicadas? Aí ele diz assim: eu falo de salvação, porque o lagar da ira de Deus eu pisei sozinho. Entendeu? É um paralelo. Entendi. E Jesus ainda vai falar em Mateus 24 que aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, as aves de rapina. Tamanha a quantidade de mortos que vai existir na Batalha do Armagedon. Então essa vinha da terra aqui é justamente o anticristo. Entendi. Eu quero que você comente aí e já vamos pensar na questão que eu falei, como que o anticristo fará para mobilizar as nações. Para mobilizar e para convencer elas, né? Não, pastor Mauro, a gente percebe aqui que a carnificina ela vai ser grandiosa, né? Vai ser muitas mortes mesmo. E é importante esse ensinamento, porque tem muitas pessoas, às vezes, que lê esse texto aqui, videira da terra, e por causa do termo videira, né, logo querem fazer uma ligação aí, ou tentar fazer uma ligação, principalmente os mais neófitos, né, que têm menos conhecimento, videira ligar isso com Israel. Mas o interessante é que, entendido isso, o texto também, como eu disse, salta aos olhos, né? É o anticristo e os reinos que estão com ele na grande batalha do Armagedon. Então a carnificina vai ser grandiosa, né? É óbvio, né, essa questão também aqui de sangue que vai dar os freios dos cavalos, é importante a gente ressaltar. E isso aqui é uma linguagem figurada, né? Não necessariamente vai haver um mar de sangue. O que o senhor fala sobre isso? É um derramamento de sangue abissal, né? Abissal, mas... E tem um detalhe, por que ele é chamado de videira da terra? Em João 15, Jesus é chamado de videira verdadeira, porque tem a falsa. Entendeu? Em Apocalipse 6, ele é chamado ele vem num cavalo branco. No capítulo 19, Jesus está num cavalo branco, está escrito: seu nome é fiel e verdadeiro, porque tem o falso no capítulo 6. Entendeu? Imitação, justamente. Falso. Então aqui, quando Jesus fala que onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, os abutres, lá em Mateus 24, significa que haverá um tempo de haverá um derramamento de sangue muito grande, e as aves de rapina serão convidadas para comer as carnes. Inclusive haverá um tempo para essa limpeza, né? Um tempo de purificação, porque logo em seguida vai ter o reinado milenial. Lógico que o senhor vai comentar isso depois, mas tem a ver com esse cenário também, né? Com essa situação. Inclusive nós vamos aprender depois, né? Tá no segmento aí, que a grande tribulação, esse período de 7 anos, ela estava programada, pastor Fábio, para durar 75 dias a mais. Entendeu? Mas ela foi abreviada esses 75 dias. Porque senão a Bíblia diz que nenhuma carne se salvaria. Entendi. Tamanha a intensidade da perseguição. Essa, então, é a explicação para a questão da abreviação, que muita gente, às vezes, interpreta
de forma errada, né? Nós vamos ler os textos depois, né, para mostrar. Sim, para mostrar, lógico. E é muito interessante isso daí, porque no momento em que esses 75 dias serão abreviados, eles serão utilizados para se realizar outras coisas, né? E vai ser uma intensidade de perseguição tão grande. Eu vi, você sabe que eu ouvi um pregador de renome pregando, né? Um pregador de renome, e ele falando sobre escatologia, ele falando que os dias de hoje estão sendo abreviados. Se não fossem abreviados esses dias, ninguém se salvaria, nem os eleitos, ele falou. A Bíblia não diz que os eleitos não se salvariam. A Bíblia diz que, se possível, enganaria até os eleitos, os escolhidos. Mas na verdade, eu acho que ele não leu o contexto, porque o contexto de Mateus 24, que fala da abreviação dos dias, não está falando dos dias de hoje, está falando da grande tribulação. Entendi. E justamente nessa situação que se encontra essa interpretação aí, que nós consideramos equivocadas, né? E muitos entendem que abreviação também é a sensação que você tem de os dias estar passando muito mais rápidos e ligeiros, né? Mas essa sensação também tem muito a ver com o estilo de vida que nós temos hoje. É o estilo de vida de hoje. Justamente, que traz essa sensação. Porque uma coisa o senhor fica sentado numa montanha, à beira-mar, numa cadeira, com água de coco na mão, você vai ver que o dia é longo. Mas você ficar nessa correria, internet, trabalho, o dia passa que você nem vê. Então a gente não pode confundir essa sensação de rapidez, né, com o texto bíblico, né? Então é importante ressaltar isso. É só fazer um teste, só ficar na cadeia uns dias que você vai ver quando demora para passar. Esse aí é o exemplo mais. Inclusive, eu já vi pessoas falando assim: o dia para mim tinha que ter 30 horas, porque não dá para fazer tudo. Quando você vai para Daniel 12, tá escrito lá assim: tu, porém, Daniel, ele quis saber mais, né? Daniel, não vou te falar mais nada, tô parafraseando. Encerra as palavras e sela o livro, porque no tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro, esquadrinharão, e a ciência se multiplicará. Correr de um lado para o outro, esquadrinhar, é ficar arrumando cada vez mais coisa para fazer. Para fazer, justamente. Okay? É se ocupar cada vez mais, justamente. Você vê como que a Bíblia ela é fascinante, pastor Fábio? Ela vai abrindo vertentes e vai trazendo soluções, né? Bom, o que você acha, pastor Fábio? E os irmãos gostariam que alguém comentasse, né, sobre essa questão de como será que o anticristo ele poderia mobilizar para que as nações comprassem a ideia de ir contra Israel. Nós já aprendemos na aula passada que a China, o Japão, aquela região ali do Oriente, vai se mobilizar contra ele e vai estar do lado de Israel, não é? Porque, na verdade, a batalha do Armagedon, quando a gente observa o capítulo 11 de Daniel, o capítulo 38 de Ezequiel, né? Quando a gente for falar de Gog e Magog, lá depois do milênio, vai trazer muita surpresa, porque tem gente que coloca a batalha de Gog e Magog na primeira metade da tribulação. Sim. Daí não resiste ao crivo da Bíblia, dissolve igual geleia. Então, veja bem, na verdade, quando a gente observa, a gente vai ver que vai haver uma invasão nos 4 cantos da terra contra Israel. Norte, sul, leste, oeste. Ele vai mobilizar as nações, vai ter uma resistência, né? Mas como ele pode mobilizar as nações? Como que ele consegue fazer isso? Eu comento ou deixo os irmãos falar? Não, você pode comentar. Pastor Mauro, eu vou tentar responder utilizando Apocalipse capítulo 16 aqui, né? Eu entendo que vai haver uma ação maligna, né? O texto aqui fala sobre 3 espíritos imundos, né? Que sairão da boca da tríade satânica aí, e pelo que está escrito no texto aqui, eles vão operar sinais miraculosos aqui, vão fazer coisas. Então eu acredito que haverá operação de sinais miraculosos, espíritos que saem da boca. Eu acho que vai haver uma capacidade de persuasão, de convencimento também da parte deles, para regimentar, né, essa quantidade de nações para guerrear contra Israel. Apocalipse 16 e 13, né, fala sobre isso. Aproveita e já lê aí para nós, por favor. Apocalipse 16 e 13 diz assim:
Eu vi 3 espíritos impuros parecidos com sapos. Aqui eu estou lendo na versão judaica. Eles saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. 14. São espíritos demoníacos que realizam sinais miraculosos e que vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los, olha bem, para a guerra, né, ou campanha do grande dia do Senhor. Maravilha. O Danilo até colocou com a paz mundial, que vai ser um sinal também, mas o momento em que ele reúne, que ele arregimenta, né, mobiliza, convence, é exatamente com o poder de persuasão da fala, e nessa fala que terá demônios atuando sob a égide de demônios, eles terão um poder de convencimento através desses 3 espíritos aí. Até essa questão de falar que o espírito sai da boca, né, leva-nos a entender essa capacidade de persuasão, né? A oratória, né, eloquência. Isso mesmo. Exatamente. Os irmãos podem ir colocando perguntas aí. Deixa eu aproveitar aqui, pastor Mauro, mandar um abraço aqui pro Marco Aurélio Silva, pro Enio. O Enio, o senhor conhece ele, o Enio Santos está aí conosco. Jabuticabal. Um abraço também para a jovem Andresa Martins, sempre assistindo. Parabéns, minha filha. A gente vê jovens se interessando por escatologia, a gente se alegra, né? Eliane Batista está conosco, meu pai, pastor João Donizete, Irami Melo, irmã Dalgisa e muitos outros irmãos aqui, juntamente conosco aqui. Irmãos, quero pedir para vocês compartilhar a live, nos ajuda aí, vamos alcançar mais e mais pessoas nessa noite de sexta-feira, tá bom? Vamos compartilhar a live aí, vamos alcançar mais pessoas, a ajuda de todos aí é importante. Não esqueça de participar, a aula tá boa hoje, mande aí a sua pergunta, o seu comentário, como o Danilo está fazendo aqui. Então tá aí, ó, Danilo, ele vai fingir a ressurreição, uma falsa paz mundial, exatamente, mas o poder mesmo de mobilizar as nações é com poder de fala, de oratória, de persuasão, né? Com a atuação de espíritos malignos, usando eles. Pois bem, pastor Fábio, a batalha do Armagedon, ela vai trazer algumas coisas que são importantes. Nesse momento, quando Israel estiver totalmente cercado, né? É que Jesus se apresenta, né? Juntamente com os anjos, vence o anticristo, uma batalha épica, né? E depois que ele vence o anticristo, a Bíblia diz que eles vão prantear, aqueles que transpassaram ele, vão chorar, né? E vão reconhecê-lo como seu Mashiach, né? O Mashiach, o Messias. E nesse momento, então, haverá uma conversão, um restabelecimento, porque Israel já foi, quando a gente lê Ezequiel 37, a gente percebe até o versículo 10 que já aconteceu o renascimento de Israel como nação, lá no Vale de Ossos Secos. Mas o versículo 14 em diante, que fala espírito lá, colocarei o meu espírito em vós, que é o espírito com letra maiúscula, a gente percebe que isso daí só na batalha do Armagedon. Não, outra coisa, pastor Mauro, eu vi o senhor comentando, né? Eu só levantei o dedo aqui para aproveitar o ensejo. É importante ouvir do senhor também, porque a gente sempre ouviu isso, né, nas aulas de escola dominical, na Assembleia de Deus, a questão de quando Israel estiver completamente cercada, momento do ápice ali, eles vão clamar pelo Messias naquele momento? Uma pergunta que eu faço para o senhor. Eles clamarão por ele? E é exatamente nesse momento que ele vai aparecer, mostrando as feridas nas mãos, né, como relata o profeta Zacarias, né? Isso. Ele relata sobre isso. Vai haver esse clamor, é a pergunta? Sim, provavelmente sim. A gente não pode bater o martelo, mas dá um subentender que sim, né? Sim. Nós podemos inferir que sim, né? Porque o texto, ele nos traz essa possibilidade de inferência. Porque, na verdade, eles ainda estão esperando o Messias até hoje, né? Se você falar que é Jesus, quando as pessoas lêem o Talmud e vê o que eles falam de Jesus, é um absurdo. Mas nesse momento eles vão entender que aquele... Porque tem um véu, né? Paulo diz que tem um véu no entendimento para eles não poderem entender, mas eles entenderão, prantearão, a Bíblia diz que eles prantearão, né? Lá em Apocalipse capítulo 1 diz que eles vão prantear
porque é o momento que ele vem visível, e nesse momento ele livra Israel, né, o remanescente de Israel, do anticristo. E aí, então, depois ele vai estabelecer o milênio, mas a batalha do Armagedon ela vai ser algo muito terrível, porque como nós lemos em Zacarias lá, vai apodrecer os olhos do soldado e a língua na boca. Provavelmente uma ogiva química vai ser disseminada, né? Leva-nos a essa conclusão, né? Analisando os armamentos que existem hoje, não é verdade? E quem não teve a oportunidade de ver ainda, quem não teve a oportunidade, pastor Mauro, de ver fotos na internet de pessoas que foram atingidas, né, por bombas químicas, a expressão é justamente essa: olhos deformados, totalmente desconfigurados, língua também, boca. Então, leva-nos a entender isso, né, pastor Mauro? Exatamente. Aí, ó, meu professor, um abraço, irmão. Ô Marco, Deus te abençoe, rapaz, que isso. Lá de Alterosa, tive o prazer de estar lá com esses... Até comentei com o pastor Mauro sobre a escola lá de Alterosa, escola do IBAD, classe do IBAD lá. Pastor Saulo Amorim, um grande abraço, e todos os irmãos de Alterosa, meu sincero carinho por vocês. Um abraço. Pastor Fábio, só para a gente ratificar e já partir para a questão da Juízo das Nações, as pessoas não têm ideia do que a Bíblia descreve sobre a Nova Jerusalém, quando ele desce, né? Porque muita gente pensa que Jesus arrebata a igreja e aí volta lá para o céu, entendeu? Mas ele fica na Nova Jerusalém. Porque as pessoas não entendem que a Nova Jerusalém, ela faz parte do complexo do céu. Entendeu? A Nova Jerusalém, ela é o céu, propriamente dito, porque ela faz parte do complexo. Hoje, a Nova Jerusalém, ela está lá ela está posicionada sobre o Monte Sião, que é onde fica na região norte, onde está o trono de Deus, que a Bíblia narra que ela tem palácios de marfim, esplendoroso. Então, quando ela começar a descer e que ela chegar, e a luz que ela vai emitir, ela é tão forte, Jesus vai falar isso em Mateus 24, que o sol não dará o seu brilho e a lua não dará a sua luz, porque ela é tão intensa que ela ofusca o brilho do sol e da lua. E nesse momento ela começa a emitir luz aqui, como eu estou dizendo, é quando Jesus se apresenta, né? Ele sai da Nova Jerusalém com os anjos para poder vencer, porque ela é uma cidade gigantesca. Embora ela tenha medidas que são medidas de homem, mas o pastor João de Oliveira, ele elevava ao quadrado a quinta potência na medida da física, que é uma medida que você não consegue imaginar. Tamanho é essa cidade quadrangular, né? Ela é gigantesca, né? Gigantesca, absurdamente gigantesca, né? Imagine quando a gente faz as medidas, igual o senhor falou, né? De forma elevada ao cubo, altura, largura, profundidade, é algo absurdo, né? Imagina uma cidade desse tamanho. Se a gente se assombra quando a gente vai pela Anhanguera e quando vê a Marginal Tietê e o tamanho da cidade de São Paulo, a gente se assusta, imagina as medidas e as dimensões da Nova Jerusalém, né, em largura, comprimento e profundidade. Elevada à quinta potência. Que isso. Eu acredito, então, pastor Fábio, que dentro da síntese que nós já passamos aqui sobre a Batalha do Armagedon, ele vai ser no Vale de Meguido, né? Lá, Vale de Josafá, Sim. Vale de Meguido, que é um grande vale que, na verdade, vai acampar os exércitos do mundo todo. Na verdade, o Vale de Josafá de Meguido é onde acontece o ponto culminante. Mas em todo aquele vale ali, em toda aquela região, vai se acampar, que eu até falei que Napoleão passou ali com os seus exércitos. Teve vários. Aproveitando que o senhor falou de Napoleão aí, que é mais recente, né? Só para termo de curiosidade, para quem está nos assistindo, eu anotei rapidamente aqui algumas coisas que a Bíblia narra e que aconteceram no Vale do Megido, ali no Armagedon. A vitória de Gideão e dos 300 foram ali, quando eles derrotaram os midianitas. Sim. O rei Saul, quando foi abatido pelos filisteus, foi ali. Acasias, quando morreu pelas mãos, pelas setas de Jeú, foi ali. Quando o faraó Neco desbaratou Josias,
foi ali. Então, observe que o palco é um palco de batalhas, né? É um palco de batalhas, e a grande batalha, a batalha épica, se dará também naquele lugar que está ali aos pés do Monte Carmelo, pastor. Né? Aos pés do Monte Carmelo. A gente que fala muito do Carmelo, né, tá ali, ó, nos pés do Carmelo, né? Apenas para termo aí de curiosidade, pessoal que gosta aí da curiosidade, Israel, como o senhor já disse esses dias atrás, é um estado muito pequeno, menor que, o senhor comentou, menor que o Sergipe, né? Menor que Sergipe. Então, do litoral ao Megido é 25 quilômetros, é perto demais, é muito perto. Aproximadamente. Israel, se você pegar um carro em 5 horas, você cruza ele de norte a sul, e 1h30 de leste a oeste, que é 490 quilômetros de norte a sul, 120 quilômetros de leste a oeste. De leste a oeste. Muito pequeno, muito pequeno. Pequeno. Bom, pastor Fábio, podemos avançar para Juízo das Nações? Pastor Mauro, só um acréscimo, um comentário final. Jesus vem, a Bíblia diz que ele vai vencer a batalha. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que vai ser com o sopro da boca dele. Só para concluir, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, que é o Geena, propriamente dito. O Geena vai ser, como diz o pastor Ciro, inaugurado, né, com o lançamento dos dois lá, e o diabo vai ser preso. Só para concluir essa questão da batalha do Armagedon, que está registrado lá em Apocalipse 19, no final do capítulo, e sobre a prisão do diabo nos primeiros versículos do capítulo 20. É assim que finaliza, né, a batalha, né? Não, aí tem um detalhe ainda, né? Ainda tem um detalhe. O anticristo e o falso profeta, eles também são aprisionados. Eles são aprisionados, e aí eles vão passar pelo julgamento. Tem o julgamento que vai culminar naquele período propriamente dito, quase junto ali com o julgamento das nações. Depois que são julgados, é que eles são lançados no lago de fogo. Vivos no lago de fogo, que arde. Estado pleno. É nesse momento. Estado pleno. Estado pleno. É nesse momento que, segundo Isaías 30, vou até ler esse texto, nesse momento Deus, sabe aquela pira das Olimpíadas? Sim. Que eles acendem, né? Quando vai começar a Olimpíada. Nesse momento Deus sopra no Geena, que é o lago de fogo, e ele se acende, porque ele está apagado agora. Tem gente pregando por aí que já tem gente lá, viu? Mas é mentira. A Bíblia não ratifica isso. Justamente. Vamos lá para o capítulo 30 do livro do profeta Isaías. O último versículo, 33. Pastor Mauro, depois tem uma pergunta aqui, não sei se o Danilo vai colocar aí, da irmã Ana Lúcia. Está um pouco fora do que a gente está comentando aqui, mas eu acredito que o senhor tem uma matéria que talvez vai... O senhor já escreveu sobre ela, que vai responder essa questão que ela perguntou aqui, né? Eu já li sobre a questão daquilo que o senhor ensina sobre o fator Melquisedeque, né? Ela está perguntando o que acontecerá com as pessoas que morreram há muitos anos atrás e não teve chance de conhecer a palavra. Okay. Depois o senhor responde para ela. Olha o versículo 33, pastor Fábio. Vou ler o 30 também. Isaías 30, verso 30 e verso 33. Ó. Olha o 30. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará a descida do seu braço, na indignação da sua ira, e a labareda de um fogo consumidor, e tempestade forte, e dilúvio e pedra de saraiva. 33. Porque uma fogueira está de muito preparada. Sim, está preparada para o rei. Fez-se profunda e larga. A sua pira é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, acende. Rapaz. Percebeu esse texto? Percebi. Ele acende quando, o que você falou, quando for inaugurar, lança-se o falso profeta e o anticristo. Aqui nesse momento, ele sopra e acende. Exatamente. Nossa.
Sensacional esse texto, hein? É. Muito agora, bom mesmo, muito bom, né? Ele está apagado, né? Agora, aqui, vamos colocar aqui. O que acontecerá com as pessoas que morreram há muitos anos atrás e não teve chance de conhecer a palavra de Deus? Obrigado pela pergunta, irmã Ana Lúcia. Então, isso daí é o que o pastor Fábio falou aí, tem um pensamento teológico chamado, com fundamentação bíblica muito sólida, né? Chamado fator Melquisedeque, que traz um conceito de que Deus, ele sempre se revelou para os homens. Ninguém morre sem saber que Deus existe. Você sabe que um tempo atrás, pastor Fábio, eu estava ouvindo lá no Copacabana Palace, tinha um programa lá, não sei se tem mais, com a Márcia Peltier. Eu já ouvi falar. Ela entrevistava as pessoas, e ela estava entrevistando um físico, camarada que tem uma inteligência que está muito acima da nossa. E ela perguntou se ele tinha religião. Ele falou, não tenho religião. Eu sou agnóstico. E aí ela falou, então o senhor não crê, o senhor é ateu, então. Aí ele falou, não, peraí, eu sou agnóstico. Eu não sou ateu. O ateu, ele falou, é aquele que assevera peremptoriamente que não existe Deus. Eu sou agnóstico. Eu não acredito que existe Deus. Só que como eu não posso provar, pode ser que há uma possibilidade que ele exista. Ok? Então, lá no âmago da alma do ser humano, seja ele ateu, seja agnóstico, todos sabem que existe Deus. E o que a Bíblia mostra no Salmo 19, em Jó capítulo 12, em Romanos 1 e Romanos 10, é que todos aqueles que morrem, eles têm conhecimento de Deus. Porque Deus se revelou através da criação das estrelas. Quem adora a criação no lugar, as estrelas, os astros, no lugar de Deus, isso chama panteísmo. Adorar a criatura no lugar do Criador. Mesmo aquele que adora o sol, o índio, ele está adorando, mas existe um Criador do sol. Então ninguém morre, irmã Ana Lúcia, sem conhecer Deus. Ainda que não haja pregação. Vou ler só um texto. Não vou ler todos os textos porque não vai dar tempo. Mas vamos abrir, até porque o texto que eu vou ler, Paulo vai citar ele em Romanos capítulo 1 depois. Salmo 19. Olha que interessante, ó. Livro dos Salmos, número 19. Vou colocar aí na tela para a gente ler. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras. Não se lhes ouve a sua voz. Quer dizer, não tem pregação. Não tem pregação. Não tem palavras. Por toda a terra se estende a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então olha o que a Bíblia está dizendo, que a natureza, a criação, o firmamento, uma noite faz declaração, outra noite, a própria natureza, ela revela que há um Deus. Para que ninguém... Aí Paulo vai dizer o seguinte, para que eles fiquem indesculpáveis. Mais um texto, só para a gente... Esse texto aqui também vai trazer muita luz, né? Jó capítulo 12. E eis aí um assunto, né, pastor? Uma live para futuramente fazer, fator Melquisedeque, né? Interessante. Exatamente. Olha que interessante esse texto de Jó, pastor Fábio, capítulo 12. Olha o verso 7. Pergunta... Vou pôr aí na tela. Ah, tá. Põe aí. Ó. Pergunta agora às alimárias. São os animais, né? E elas te ensinarão, e as aves do céu, e elas te farão saber. Fala com a terra, ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Qual dentre todas essas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isso? Percebeu? Percebi. Glória a Deus. Até os animais, as aves do céu, as alimárias, todos sabem. Agora o ser humano vai dizer que não sabe, que é racional? Justamente. Ok? Então a Bíblia tem resposta até mesmo para esses povos que não foram alcançados pelo poder do Evangelho. Agora, no contexto nosso aqui do Brasil, né, pastor Mário, é muito difícil existir alguém que nunca tenha ouvido, possa ser que exista. Ainda existe.
em lugares afastados, no meio da floresta amazônica, mas assim, em lugares já estão civilizados aqui, né? Nossas regiões, é muito difícil isso, né? Com tecnologia, com televisão, é muito difícil, né? Na janela 1040, por exemplo, que são os lugares menos alcançados, morre milhares de pessoas todos os dias sem ouvir falar de Jesus. Jesus, justamente. Conhece sobre a Coca-Cola, mas Jesus não. Então essas pessoas, e aqui no Brasil tem lugares muito remotos ainda, muito remotos, pessoas que não têm acesso nem à TV, nem à internet, que ainda não chegou, né? Eu vi esse de um missionário falando sobre isso, sem energia elétrica. Vivem como se fosse do século passado, não tem conhecimento absolutamente de nada, né? Em ilhas no meio da floresta, bastante afastado. É interessante. Bom, eu acredito que sobre a Batalha do Armagedon, em síntese, eu acredito que já ficou explicado. Terminando esse período, agora eu quero explicar sobre a abreviação dos dias. Porque a grande tribulação, ela deveria durar mais 75 dias, que é o que está profetizado em Daniel, né? Entretanto, por causa da grande perseguição, Deus, então, ele vai abreviar esses dias em 75 dias, e nesse período de 75 dias, que é o intervalo entre a Batalha do Armagedon e o milênio, nesse período acontece o julgamento do anticristo e do falso profeta, o julgamento das nações gentílicas, o julgamento do remanescente de Israel que vem da tribulação, e depois ele estabelece o milênio, que vai acontecer também uma purificação da terra, né? Com aquela questão das taças, tudo no final ali, e aí sim a Batalha do Armagedon e a implantação do milênio. Então vamos lá. Vamos para o capítulo 12 do livro do profeta Daniel. 12, 11. Por aí. Os irmãos anotem esses números que nós vamos ler aqui, porque é interessante, né? Muito interessante. Lembrando que depois também a gente vai falar, né? Que no final da grande tribulação acontece uma ressurreição, que é primeira ressurreição ainda, uma etapa de primeira ressurreição, para as pessoas que vão entrar para o milênio, que são aqueles que morreram na grande tribulação e os patriarcas do Antigo Testamento. Então vamos lá. Versículo 11. E desde o tempo em que o holocausto, o sacrifício contínuo for tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, mas aqui já tem um segredo, ó. 3 anos e meio é 1260. 60, justamente. Porque aqui ele está falando do momento que o anticristo interrompe a aliança com Israel, linkado com o capítulo 9, versículo 27. A metade da semana. Aí ele vai dizer, haverá 1290 dias. Quer dizer, está profetizado isso daqui. Entendi. Mas acontece que depois Jesus vai explicar por que vai ser abreviado. Mas só que aqui nós temos que tirar 30, então. 30. Separa 30, porque é só 1260. Sim. Verso 12. Bem-aventurado é o que espera e chega a 1335 dias, que é justamente o período que as pessoas entrariam para o milênio. Bem-aventurado aquele que conseguir chegar para entrar para o milênio. Né? 13. Tu, porém, vai até o fim, pois descansarás, aqui é morrer, descansar e morrer, e estarás no fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Agora, que é a ressurreição, né? No fim dos dias, o quê? Que dias? No final dos dias aqui, que ele está se referindo, os 1335. Quer dizer que os patriarcas ressuscitam aqui mesmo, né? Sim. Agora tem outros textos aí. É a Bíblia. Interessante. Vamos lá. Agora, muito bem. Agora nós não entendemos isso daqui. Mas Jesus vai explicar. Vamos para Mateus capítulo 24. Que Jesus, às vezes, ele complica, mas depois ele explica, né? Olha que coisa. A palavra de Deus é fabulosa, né? Vamos lá. Bom, vamos lá. E é muito simples saber que Jesus está falando
que os dias vão ser abreviados não é agora, porque olha o versículo 29, ó. Logo depois da tribulação daqueles dias, deixa eu voltar um pouquinho só aqui, eu vou ler a partir do versículo 21. Porque haverá então uma tribulação, aqui já está muito claro que não pode ser para os dias de hoje, tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. É a grande tribulação. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, uma tradução vai falar eleitos, né? Serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque há de surgir falsos cristos e falsos profetas. Falsos profetas. É referência. O anticristo e o falso profeta. E o falso profeta. E farão grandes sinais e prodígios, ó, de modo os espíritos da rã lá. Sim, perfeito. Né? De modo que, se possível, enganaria até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Porquanto se vos disser, ele está no deserto, não saiais. Ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, ele está falando da segunda vinda, da parousia. Ó. Assim será, porque o relâmpago ele se mostra, você vê ele, né? Também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, olha a batalha do Armagedon. Perfeito. Ali se juntarão as águias, os abutres. Agora observem, versículo 29. Logo depois dos dias, daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que aqui é o sinal visível, né? É quando Sim. ele vem. Agora, o que tem a ver isso com o livro do profeta Daniel? Versículo 15, volta um pouquinho. Versículo 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Ó, ele está citando o que Daniel falou. Quem estiver no eirado, então, versículo 16. Deixa eu pôr aqui na tela, né? Versículo 16. Mateus 24, 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo não volte para trás para apanhar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno e nem no sábado. Daí que é aqui o texto que nós lemos. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então o que Jesus está fazendo aqui, ele está explicando o que foi dito pelo profeta Daniel lá. E aqui ele está falando dos dias que serão abreviados. Que dias? Os que o profeta Daniel falou, 75 dias. Sensacional, né? A Bíblia é tremenda mesmo. Muito bom, muito bom. Muito boa explicação. Aí nós vamos para o capítulo 25 de Mateus. A partir do versículo 31, que aqui começa a se utilizar o período dos 75 dias. Ok, Mateus 25, tá? Versículo 31, vou colocar aqui também para a gente ler. Quando, pois, virdes o Filho do Homem na sua glória, olha a parousia, virdes, e todos os anjos com ele, ó, pastor Fábio, a igreja não está, ó, todos os anjos com ele, a igreja está na Nova Jerusalém, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai. Essa expressão é sempre para Israel, desde a fundação do mundo, né?
possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque aqui é o seguinte, os cabritos, eles vão ser lançados no lago de fogo junto com o anticristo e o falso profeta. O falso profeta. E as ovelhas entram para o milênio. Perfeito. Porque no arrebatamento, ele tira o justo e deixa o ímpio. Para o milênio, ele tira o ímpio e deixa mantém o justo. Exatamente. Interessante isso, bom, hein? É. Aí ele vai falar por quê, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede. Isso aqui tem a ver com aquilo que vai ser avaliado também, né? A forma de tratamento que essas nações deram a Israel. Tem a ver com essa passagem, justamente. Para Israel, ele vai falar sobre isso. Aí ele vai falar, estava com fome, me deste de comer, tchau, tchau. Todas essas coisas aí, né? Aí no versículo 44, eles vão dizer assim, Senhor, quando te vimos com fome, com sede ou forasteiro? Aí é o versículo 45. Ao que lhe responderá, em verdade vos digo, sempre que deixaste fazer a um desses mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. E tem uma tradução que ainda fala pequeninos irmãos, porque ele está falando de Israel. Né? Uhum. Então aqui é o juízo das nações. Aqui ele vai julgar as nações gentílicas, o remanescente de Israel que vem da grande tribulação, o anticristo e o falso profeta. Isso aqui também é vaticinado lá em Joel capítulo 2. Perfeito, muito bom. Ok? E aí, terminando esse processo de 75 dias, Jesus estabelece o milênio e aí ele vai começar a governar no milênio, que é uma outra história, né? Não sei se tem perguntas aí, nós estamos com mais de 1 hora já de live, pastor. Passou que nem viu. Pastor, só para fechar, uma vez nós conversamos, né? 1260, 1290, 1335. Faz a conta aí. De 1260 a 1335 dão 75 dias. De 60 a 90, esses 30 primeiros dias seria o período dos julgamentos. Isso. E os últimos 45, que seria aquela questão lá do preparo da terra, da limpeza da terra. Purificação da terra. É isso mesmo. Porque o número 4 na Bíblia, ele tá, o 4 e o 40, ele está relacionado com questões de purificação, né? Ótimo. Muito bom, e a hora passou que a gente nem viu aí, né? Eu não sei se tem pergunta, vamos dar uma olhada aí. Mas parece que não tem, não. O pessoal aqui só está aqui no glória a Deus e no aleluia aqui, pastor Mauro. Entenderam bem, então? Não tem nem pergunta hoje? Maravilha. Dá mais um minutinho para o pessoal aí, enquanto faz as considerações finais. A aula foi muito boa, passou rápido. Rápido. Porque nesse período, né, aí, que depois vem a implantação do milênio, esse daí Deus, ele então está tratando, lembrando que agora, nesse período, quando o anticristo e o falso profeta inaugura o lago de fogo, que são os primeiros a ser julgados, aí vem o julgamento daqueles que receberam o sinal da besta, e depois, antes da implantação do milênio, no início, Satanás é preso por 1000 anos. Sim. Segundo os adventistas, né, tem até meu amigo Tércio aí que é adventista, segundo os adventistas, a terra fica vazia sem ninguém e ele preso aqui na terra. Mas é claro que isso não resiste ao crivo da Bíblia, né? De forma alguma. Tércio sabe disso, né? Amém. Maravilha. Então, se não tem perguntas, se eu faço as suas considerações finais para a gente poder orar depois. Amém, pastor Mauro. A aula foi ótima. Muito boa aula, né? Peço aos irmãos que assistiram a aula que compartilhem, por favor, depois nos grupos aí, para que essa aula possa atingir muitas pessoas, né? O aprendizado de hoje é um aprendizado riquíssimo. Eu acredito que tudo que podíamos saber aí acerca dos dois assuntos, eu acredito que de forma bastante elucidativa ela foi explicada. E aproveito para convidar os amados, permitido Deus, na próxima semana. O tema é ótimo, milênio, né, pastor Mauro? Nós já vamos destacar que nós vamos falar muita coisa sobre o milênio, né? Então eu quero agradecer desde já. Um abraço, meu amigo. Vamos lá. Abraço, pastor Edinaldo, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Sem Fronteiras, lá em Linhares. E abraço, meu amigo. Deixar aqui uma sugestão, pastor Fábio, que é um prazer, né, pastor Edinaldo aí, que as pessoas podem, quando a gente estiver terminando essa série de aulas
sobre escatologia, as pessoas já podem sugerir temas, como a irmã falou ali, né? Para a gente poder tratar aqui, como essa questão do fator Melquisedeque e outros temas que são relevantes, né, e sugestivos, para a gente poder falar aqui, né? Abordar, justamente, né? Tem muita coisa boa aí para a gente falar no campo da soterologia também, tem muita coisa legal, muita coisa... Predestinação, eleição, né? Sim. Muita coisa legal, né? A irmã Roberta está falando que foi uma benção a aula, Deus abençoe minha esposa, né? E vamos orar, pastor Fábio, então? Posso orar aqui? Pode orar, meu amigo. Soberano eterno Deus, quero te louvar e te agradecer por esse momento que o Senhor tem preparado na noite desse dia, pela oportunidade ímpar de poder falar sobre a tua palavra, esclarecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado como porvir, né, para desfecho da história da humanidade. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos guardando e nos dando direção. Sim, meu Deus. Dá-nos uma noite tranquila, continua abençoando o pastor Fábio, a sua família, a igreja sob os cuidados dele e todos os irmãos que participaram aqui, que o Senhor continue sustentando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Meu Deus. Conosco, e que cada vez mais nós possamos estar interessados em aprender a tua palavra. Para a honra e para a glória do teu nome, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, meu nobre. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fique na paz do Senhor e numa próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Fica com Deus. Deus abençoe. Boa aula. Abraço.